Meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte de Deus, nosso eterno Pai, e de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos uma vez mais. Nessa noite nós vamos ter alguma coisa muito especial para os irmãos. Estamos prontos? Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor e vamos forjar o nosso compromisso com a palavra de Deus, como usualmente fazemos em nossa igreja. Vamos juntos dizê-lo? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela me diz que eu sou. Eu tenho o que ela me diz que eu possuo, realizo o que ela me diz que eu posso. Hoje eu receberei a palavra de Deus. Ousadamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Jamais serei o mesmo, estou a receber a incorruptível, a indestrutível, a eterna semente da palavra de Deus. Por isto, jamais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, pode tomar assento agora. Você tome a sua cópia das Escrituras Sagradas em suas mãos. Nós vamos fazer uma incursão num texto extremamente conhecido, mas extremamente complexo da palavra do Senhor. E certamente o Espírito Santo há de falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração através desse texto. Vamos juntos ao primeiro livro dos Reis no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e nós vamos começar a ler daqui a pouquinho, a partir do verso 16. Primeiro Reis 18, a partir do verso 16, e vamos aí até o verso 40, e vamos destrinchar a palavra de Deus. Deixe-me dar-lhes um pouco do contexto do que está acontecendo aqui, nesse episódio, nesse momento da história do povo de Deus chamado Israel. Ora, 3 anos de seca consumiram da terra de Israel toda a vitalidade. A batalha da guerra invisível pelos corações do povo de Deus está muito prestes a acontecer. E Deus então envia o seu profeta, o seu homem chamado Elias, até o rei que se chamava Acabe. E no caminho, Elias encontra a Obadias, um alto funcionário do rei. E é interessante que o nome Obadias significa servo de Deus. Então Elias encontra a Obadias, que era um oficial da corte que permaneceu fiel ao Senhor, apesar da corrupção que adentrara o coração do rei e no seu escalão maior. Obadias é um homem fiel a Deus, e a gente nota que o caráter de Obadias estava em harmonia com o significado do seu nome, servo de Deus. E é notável até que o rei Acabe, tão corrompido espiritualmente quanto estava, o conservasse a Obadias numa posição tão importante, um homem que era reconhecidamente um servo do Senhor. Ora, o rei sabia que aquele homem, Obadias, era tão fiel a Deus, e ele seria fiel na administração dos assuntos da casa real. Mas vamos ao verso 16, eu lhes dei um pouco do contexto agora, e vamos começar a leitura do verso 16. 1 Reis 18, a partir do verso 16. Vamos juntos. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, o rei, e lhe anunciou a Elias. E então foi Acabe, o rei, encontrar-se com Elias, o profeta. O verso 16 nos mostra que nesse encontro arranjado por Obadias, Elias, que como eu disse era o profeta de Deus para aqueles dias, é colocado frente a frente com o rei que se corrompera espiritualmente. Você tem que ter isso em mente. É o profeta do Senhor que se encontra cara a cara com um rei que se corrompera espiritualmente. Era o homem de Deus com a mensagem de Deus encontrando-se com um homem que perdera o seu rumo, um homem que tornara-se um pecador impenitente, que se tornara corrompido espiritualmente. E o que é interessante é que nesse encontro Acabe, o rei, ele inicia o encontro acusando a Elias, o profeta de Deus, de que este estava tentando prejudicar a paz de Israel. Veja comigo o verso 17, 1 Reis, capítulo 18, agora o verso 17. Isso se deu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Ora, o profeta imediatamente reverte a acusação, dizendo que era Acabe que estava a prejudicar Israel ao adorar os falsos deuses Baal e Azerá. E vamos ao verso 18. E então disse Elias, ou disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu
e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Ora, Elias logo em seguida desafia o rei corrompido, Acabe, a convocar todos os profetas de Baal e de Azerá para o que nós conhecemos como uma das mais famosas competições, aquela do Monte Carmelo. Vamos voltar ao texto, 1 Reis 18, vamos agora recomeçar no verso 19. Agora, pois, disse Elias, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, uma mulher tão corrompida e corruptora do seu marido e do rei de Israel, quanto uma mulher poderia ser. Então, diz o verso 20, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E meus queridos, agora a gente chega num ponto em que o rei e todos os dos seus reinos precisavam saber que a desobediência aos mandamentos de Deus estava trazendo castigos a todos eles. Aquela seca de 3 anos, a perda da vitalidade da terra que manava leite e mel. Eles procuravam a boa vida e agora encontravam a morte. Eles procuravam o gozo e o prazer seculares e agora encontravam dores e desgraças. Eles procuravam prosperidade e fama e agora iriam encontrar ou estavam a encontrar dificuldades e ruínas, e a coisa ainda ficaria pior. E aí nós chegamos no Monte Carmelo. Os profetas de Baal, de Azerá, seguidos por multidões de pessoas, vêm de todo o país. E lá, Elias conclama o povo de Deus, o vacilante povo de Israel, a seguir o verdadeiro Deus. Vamos ao verso 21, 1 Reis, capítulo 18, verso 21 e os seguintes. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. E então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E ele não fez menção aos outros 400 que eram profetas de outro falso Deus chamado Azerá. E queridos, eu acredito que o povo deve ter se apresentado naquele dia com estranhos pressentimentos. O Monte Carmelo, que antes oferecia um panorama belíssimo com seus templos de ídolos falsos e bosques florescentes, agora estava desolado. E era ali naquele monte sagrado para os santuários pagãos, uma vez que eram tão belos e se tornaram tão áridos, esse monte é que iria tremer diante do Deus do profeta Elias. Mas, meus amados, esse encontro revela na realidade qual era o verdadeiro conflito que estava acontecendo em Israel, porque não se tratava entre Acabe, o rei, e Elias, o profeta de Deus, mas era uma questão a ser acertada entre Elias e os profetas, os falsos deuses, porque era um problema a ser acertado entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses. Vamos adiante. O profeta, ele propõe ao povo, demandando a necessidade deles abandonarem essa duvidosa encruzilhada em que eles se encontravam. Eles recusariam para sempre o Deus que os tinha estabelecido como um povo separado, ou eles aceitariam a Baal como o seu amo e o seu senhor. Ora, vamos ao verso 23, 1 Reis, capítulo 18, verso 23. Deem-se-nos, porém, pois, 2 bezerros, e eles, os profetas de Baal e Aserá, escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo.
Verso 24: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus, com D maiúsculo, verdadeiro Deus. E todo o povo que ficara calado, quando Elias, poucos segundos antes, disseram: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu; se Baal é o seu Deus, então seguiu. Mas o povo queria acomodar as coisas, estavam em cima do muro. Era um pouquinho para Deus e um pouquinho para Baal. Era como se fosse uma dança, uma valsa maldita de dois passos. Um pouquinho para Deus, um pouquinho para Baal. Um pouquinho para Deus, um pouquinho para Baal. Mas é interessante que agora o povo fala. E o povo então diz: é boa esta palavra. E o verso termina dizendo: e todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Em outras palavras, era muito justa a prova que Elias tinha proposto para se decidir, para que o povo decidisse a quem deveriam obedecer, a Deus ou a Baal. Os sacerdotes de Baal, eles também, é claro, pretendiam demonstrar o poder dos seus deuses, fazendo chover fogo do céu, e acreditavam que eles tinham o poder sobre a chuva e sobre a tormenta, que seus deuses poderiam enviar até dos céus os seus raios flamejantes e acabar com aquela história de uma vez. Vamos ao verso 25, 1 Reis 18, 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, estou no verso 26, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Verso 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. E os profetas de Baal, diz o verso 28, eles clamaram em altas vozes e se retalharam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 29, e sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram neles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Irmãos, ao longo da história, nós temos olhado para esses 450 profetas de Baal apenas com ironia e com desdém. Porém, eu lhes digo, se não quisermos acabar como eles, cansados, feridos, desamparados, envergonhados, desmoralizados e mortos, a gente vai ver isso no final do nosso texto, nós devemos olhar para essa história com um pouquinho mais de atenção. Porque assim como nós o somos, esses profetas de Baal também eram homens religiosos, zelosos, devotados. Vamos ao verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Verso 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E verso 32, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de cimente, e então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse, aí chega a parte boa, meu irmão. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda Elias: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez.
de tal maneira que a água corria ao redor do altar e até o rego foi cheio de água. Agora, meus irmãos, a pergunta de $1 milhão que não quer calar é essa: por que Elias molhou o altar por 3 vezes? Foram 4 cântaros que juntos, 4 cântaros davam um balde, uma medida de balde. 4 cântaros davam um balde, e este balde foi derramado por 3 vezes, ou 4 cântaros que davam um balde, vezes 3, 12 cântaros, 3 baldes. 3 vezes a operação foi repetida. E talvez seja porque os profetas de Baal haviam clamado ao seu Deus por mais de 3, 4 horas, enquanto que a oração do servo do Senhor, o seu profeta Elias, não durou mais do que 20 segundos, como nós vamos ver esta oração daqui a pouquinho. E se antes de orar, Elias não tivesse molhado abundantemente o altar, talvez o povo de Israel ficasse em dúvida quanto à origem do fogo que desceu do céu. Mas eu acredito que, simbolicamente, o que Elias estava fazendo era jogando baldes de água fria nos verdadeiros problemas espirituais que queimavam a vida, a alma daquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel. E eu poderia me aventurar a dizer que o primeiro balde de água fria, aqueles primeiros 4 cântaros que eram um balde de água fria jogados no altar, eles foram jogados, ou aquele balde foi jogado para apagar a confiança daquele povo nos falsos deuses. Porque não é somente entre os idólatras que há falsos deuses. Entre nós também há muitos evangélicos literalmente adoram a placa da sua igreja. Pregadores, escritores, cantores evangélicos famosos são adorados como se deuses fossem. É o seu ministério pessoal. E há muitos evangélicos que são extremamente devotados, zelosos por aquele tal ministério de fulano de tal, de cicrano de tal. Mas há exemplo do que aconteceu aos profetas de Baal. Crentes que passam a vida seguindo homens, seguindo ministérios, seguindo cantores, seguindo placa de igreja, também não vão ter um final feliz. É verdade que atualmente nós não derretemos ouro para fazermos bezerros para serem adorados como antigamente, mas a idolatria não é menor em nossos dias. E eu lhes digo, meus irmãos, que os ídolos do mundo moderno são tantos e tão bem disfarçados que não é fácil percebê-los. Há ídolos aparentemente inocentes, pouco perceptíveis, como por exemplo o excessivo apego à moda, a modismos, ao que se vê e ao que se diz na televisão. Quantas pessoas que nós conhecemos se tornam vítimas de dívidas impagáveis com cartão de crédito, com cheque especial, por conta do consumismo, por conta dos modismos, por conta da moda, por conta do que é fashion, do que é in. Quantos compram coisas que não necessitam, porque o seu desejo é somente atender às expectativas de uma aprovação social, ou para ser considerado uma pessoa uma pessoa interessante, uma pessoa com a qual eu quero andar. Passam a frequentar lugares de gente bonita, ir para balada, pessoas que são consideradas importantes, para que de algum modo ele também possa se tornar uma pessoa que seja uma referência para algumas vidas. São ídolos. E o clube de futebol do coração e da paixão, Copa do Mundo, vixe, Brasil, Zil, disse que idolatria é colocar algo no lugar de Deus. Eu vou mais fundo e vou mais longe. Tudo o que ocupa um lugar em sua vida que deveria ser ocupado por Deus é idolatria. Deixa eu repetir isso olhando nos seus olhos. Tudo o que ocupa um lugar em sua vida que deveria ser ocupado por Deus é idolatria.
Eu acredito que aquele primeiro balde foi jogado para apagar a idolatria daquele povo. O segundo balde de água fria, ele foi jogado para apagar a confiança daquele povo nos rituais religiosos. Os rituais a Baal eram grandiosos, meus irmãos, bem elaborados, impressionantes, e o povo de Israel ficava admirado com aquelas extraordinárias expressões de fé e acreditavam que Deus estava se agradando daquilo. E é incrível e até vergonhoso admitir que de uns tempos para cá vem crescendo no nosso meio evangélico uma inexplicável confiança em rituais. Parece que esse nosso culto simples de chegarmos e louvarmos e agradecermos a Deus em louvores, e orarmos e lermos a palavra de Deus e comungarmos com os irmãos um abraço e depois nos sentarmos depois de um momento de adoração para ouvir um mensageiro falar a palavra de Deus e depois apelar e convidar para uma resposta. Parece que esse culto simples de adoração, de louvor, de pregação da palavra, de oitiva da palavra, de resposta a Deus, que funcionou por séculos, já não faz mais a cabeça dos crentes moderninhos, já não satisfaz mais esses crentes que desejosos de um show, saem à caça do culto disso, do quebra aquilo, do cura aquilo outro, do corrente do não sei do que, do rede do sei lá das quantas, de terapias, de simpatias, de gritarias, dessa pagelança evangélica sem limites, e o povo de Deus continua fraco, doente e morrendo porque não confia em Deus e sim em rituais. O maior erro começa por nós que somos líderes levantados pelo Senhor. O nosso Deus foi transformado em servo de muitos líderes e pastores e ministérios para cumprir os ideais e os caprichos de um povo evangélico adoecido, enfermado. Hoje o que nós vemos na igreja é um verdadeiro negócio com Deus, onde quem leva vantagem é sempre o homem. A voz e o tom exigente de quem está muitas vezes orando e falando com Deus deixa a dúvida de quem é o verdadeiro Senhor. Será que é aquele a quem se está orando ou é aquele que está orando e mandando e determinando e declarando uma série de baboseiras nessa pagelança evangélica sem limites? É impressionante que pastores e bispos e arcebispos e daí a pouco a gente vai ter arcanjos em vez de arcanos, e dizem que ouvem a voz de Deus na operação dos seus milagres e manipulam a fé dos nossos irmãos em quase todos aqueles milagres praticados com engano. Não pregam a salvação, o arrependimento, a santificação, porque isso não dá ibope. Isso não gera oferta de sacrifício, isso não gera numerário, não prega um arrebatamento que está batendo às nossas portas. Maranata, vem Senhor Jesus, vem hoje à noite Senhor Jesus. Nós estamos vendo igrejas apresentando em seus cultos uma teologia sem conteúdo, na realidade não é nem teologia, é teololixo, deixando os irmãos se sentindo vazios na alma e no espírito. Entram vazios e saem outros, só tem prazer de estar na casa do Senhor porque foram ali para negociar na casa de Deus. Nem passa pela cabeça o querer estar com Ele, o querer adorá-lo, o querer louvá-lo. E meus irmãos, que futuro terá uma geração em que a relação para com Deus não passam de palavras ocas, de fórmulas que prometem prosperidade, vitória sobre demônios e triunfo em todas as áreas das suas vidas? Qual será o futuro dessa geração? Ou se vai à igreja para conseguir algo que se precisa, ou porque se tem medo de ir para o inferno? A falta de discernimento e a confusão de hoje é gerada por líderes, por pastores, por gente que se diz falar em nome de Deus e que não procuram falar o que as pessoas precisam ouvir, como eu estou a lhes falar nessa noite, mas o que elas querem ouvir. Meu irmão, minha irmã, você não veio para ouvir aquilo que você quer ouvir, você veio para ouvir aquilo que você precisa ouvir da parte do Espírito Santo de Deus. Esse segundo balde foi para quebrar a força daqueles rituais, aqueles rituais que não faziam absolutamente nada a não ser afastar o povo do verdadeiro Deus. Mas houve um terceiro balde. Os últimos 4 cântaros que simbolizam aquele terceiro balde, ele foi jogado para apagar a confiança daquele povo nos seus esforços pessoais.
Vocês ouviram a narrativa, os profetas de Baal, eles estavam se autoflagelando, vertendo o seu próprio sangue em prol daquilo que eles criam, que eles acreditavam, que eles defendiam. E quem sabe o povo de Israel não estava também tentado a proceder como aqueles sacerdotes pagões que acreditavam poder arrancar os favores divinos por meio do esforço pessoal. É verdade, sim, que nós devemos nos esforçar para fazer o nosso melhor para Jesus, mas isso não significa, meu irmão, minha irmã, hipótese alguma, que nós devemos tentar arrancar bênção à força. Vamos voltar ao verso 21, somente por alguns instantes. Verso 21, 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal o é, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Eu já lhe disse várias vezes em minhas pregações que o Antigo Testamento, ele só deve ser pregado quando for interpretado à luz do Novo Testamento. E não é diferente com este episódio. Se nós quisermos com clareza, meus irmãos, enxergarmos o recado de Deus nessa noite para nossos corações, para o seu coração, para o meu coração, para o coração da nossa igreja, é necessário, é mistério que nós recorramos à teologia sistemática, para entendermos algo tremendo, algo terrível para nós, que possivelmente também temos nos tornados crentes idólatras, mornos e autossuficientes nesse século 21. Vamos para Apocalipse capítulo 3 e versículo 15. Apocalipse capítulo 3 e versículo 15. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 3,15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, o povo de Israel nos dias de Elias são os mornos espirituais de nossos dias. E agora o problema é conosco. Qual era o problema da religião praticada pela igreja em Laodiceia? Que é o caso de Apocalipse capítulo 3. Jesus dá o diagnóstico: é mornidão espiritual. É a única vez na Bíblia toda que alguém é capaz de provocar náuseas em Deus, a ponto de ser vomitado por Ele. E meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir aquilo que eu tenho a dizer, e eu preciso dizer aquilo que você precisa ouvir. É o caso de muitos evangélicos, de muitos que se dizem crentes em Cristo Jesus, que frequentam os cultos, que ouvem a mensagem, são amigos do pastor, fazem uma oferta aqui, outra ali, vão num mutirãozinho de evangelização aqui, no outro ali, vão num acampamento da igreja, mas nada de compromisso sério com Cristo. Suas vidas são tão velhas e ímpias quando se examinam como era antes de se conhecer a Cristo. Não se vive mais o primeiro amor, o amor que bateu no nosso coração quando nós conhecemos a Cristo, quando nos arrependemos de nossos pecados e o recebemos como nosso Salvador pessoal. Não se vive mais esse primeiro amor, porque já não se ensina mais isso ao povo. É só pagelança, é só guru evangélico que canta, que dança, que pinota, que faz e acontece. Quantos aparecem para um dia de evangelização? Quantos se querem entrar na casa de um outro irmão quando da realização de cultos nos lares? Quantos aparecem regularmente aos nossos cultos e vigílias de adoração? Esses são os crentes mornos, que estão sempre tentando esconder isso. Porque deixe-me dizer-lhes, meu irmão, minha irmã, mornidão espiritual é uma indiferença crônica para com as realidades espirituais. É um desinteresse crônico para com qualquer reunião de oração, leitura da palavra de Deus, ou para com a vida de comunhão com Jesus Cristo diariamente. Qualquer um de nós pode ser atingido pela mornidão espiritual, e talvez eu esteja agora falando através dessa câmera com alguém que esteja sofrendo de mornidão espiritual. Não é que você abandonou a sua fé, mas é que na aparência parece que a sua fé estivesse bem, mas você sabe que ela não está bem e você esconde isso de todo mundo. Vamos ao verso 36, vamos voltar agora a 1 Reis 18,
verso 36. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, verso 37, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizestes voltar o seu coração. A expressão mais importante desse verso 36 e 37, para mim, nesse nosso arrazoado hoje à noite, é o sacrifício da tarde. E chegado o momento do sacrifício da tarde, porque, meu irmão, se nós estamos tentando combater a mornidão espiritual, se nós estamos tentando combater o desinteresse nas coisas de Deus, se nós estamos tentando combater o nosso apego aos rituais, o nosso apego a esses deuses estranhos que acabaram nos arraiais evangélicos, cantores e gurus e ministérios e ministros e pastores, isso e aquilo. Olha, se a gente quer acabar com isso, quais são os sinais que aparecem quando a mornidão ataca um crente? Veja aí, primeiro, as disciplinas espirituais, a oração, o estudo, a meditação na palavra são feitas na medida da conveniência, quando é possível, quando não atrapalha, quando todas as outras coisas estiverem terminadas, quando não houver mais nada para fazer e quando ainda restar alguma vontade. Isso é sintoma de mornidão espiritual. Segundo sintoma, a participação dessa pessoa, desse crente, é mínima nas atividades da igreja. E quando essa pessoa vem, o alimento espiritual que é dado no púlpito não lhe parece apetitoso. A pessoa vem só para louvar, a pessoa vem só para fazer a aeróbica evangélica, a pessoa vem só para levantar a mão, a pessoa vem só para isso ou só para aquilo. A vinda à igreja se torna sempre um prato de crítica, porque fulano estava diferente, porque ciclano não sorriu para mim, porque o pastor não falou comigo, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque ele pregou mal, pregou bem. É sempre o prato de crítica, da murmuração, da fofoca, da insubmissão, que vai ser digerido no resto da semana inteira. E o que é pior, que vai ser digerido se repartindo esse regurgitar, como de animal regurgitante, através da internet. Não gostei disso na igreja, fulano de tal fez aquilo. Gente, o que acontece na igreja é algo para ser usufruído na igreja. Como a igreja é formada por pessoas que são falhas, aí o que acontece é que nós vamos ressaltar os pontos maiores, os mais brilhantes, aquilo que aconteceu de maravilhoso. Mas muitas vezes essa pessoa vem, e isso é causa de mornidão espiritual. A pessoa só vê o negativo, só vê aquilo que é ruim, só vê aquilo que não prestou, só vê aquilo que não aconteceu da maneira como a pessoa queria. O terceiro sintoma de mornidão espiritual é a falta de comunhão com Deus, que começa a refletir-se no seu relacionamento com as outras pessoas. Tem os 7 anões da Branca de Neve, é aquele anãozinho que é o zangado. Se você está zangado com seus irmãos, é porque o seu relacionamento e a sua comunhão com Deus já estão abalados há muito tempo. Como você não consegue ficar com raiva de Deus, nem você tem peito para peitar a Deus, você vai peitar o irmãozinho, a irmãzinha. Você vai ser grosso, você não vai ter gentileza, não vai ter bondade, benignidade, nem misericórdia. Não, a intolerância, a falta de perdão, a impaciência, a crítica injusta, a rebeldia, a arrogância, o egoísmo passam a dominar tudo. E as atitudes dessa pessoa são atitudes de uma pessoa atacada pela mornidão espiritual. Meu irmão, se você se vê desse jeito, sem paciência para com os irmãos, sem paciência para com as coisas que acontecem na igreja que não estão do seu agrado, isso é mornidão espiritual. O que é um fato mais interessante ainda é que o crente morno, ele não é morno para tudo não. Ele não é morno para o seu trabalho, ele não é morno para o seu divertimento, ele não é morno para o seu time de futebol, para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, ele não é morno para o seu ídolo musical, ele não é morno para a internet, ele não é morno para a academia, não é morno para o futebol dos finais de semana, ele não é morno para as suas paixões mundanas.
A mornidão ataca somente uma fatia da sua vida, a fatia espiritual. É interessante. Mas, meus irmãos, Deus está sempre disposto a mandar um mensageiro na frente do juízo. Se alguém ouvir o mensageiro, não precisará enfrentar o juízo. Obedeça a mensagem e valorize o mensageiro dessa noite. É o meu apelo. Livre-se da tolerância para com o pecado. Livre-se da tolerância para com o pecado, da indiferença, da mornidão espiritual, do desinteresse pelas coisas de Deus. Para ser curado, você precisa, antes de tudo, ver isso na sua vida como uma transgressão a Deus. Jesus foi muito claro quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não amar dessa maneira é transgredir. E transgredir é pecar, e sem confissão de pecados não há cura, não há restauração, não há restabelecimento, não há reestruturação, não há salvação, meu irmão, minha irmã. É por isso que a gente salientou o sacrifício da tarde. Em tempos anteriores se tinha adorado a Deus naquele altar que Elias reconstruiu assim em cima da hora. Esse altar estava em desuso há muito tempo e com reverência o profeta reuniu aquelas pedras que estavam espalhadas e refez aquele altar. E eu quero lhe dizer, há muitos lares hoje em dia onde o altar de Deus está derrubado, destruído. Diariamente os filhos de Deus deveriam se reunir em seus lares com a sua família para 5 minutos de oração, de leitura da palavra de Deus. É o altar da família, passar momentos de tranquilidade, de devoção. Não de briga, não de contrariedade, de aborrecimento. A vida familiar já é estressante do jeito que ela é. A gente não pode se dar ao luxo de não erguer, ou reerguer, ou reconstruir o altar de Deus na nossa casa. Há muitas vidas nas quais o altar do Senhor está tomado por cinzas. Não há mais o fogo do avivamento. O altar da oração, da devoção de todo crente deve estar permanentemente conservado, intacto, para que ele possa receber toda a atenção do Senhor e o fogo do avivamento, e o Senhor possa receber toda a adoração, o sacrifício da tarde. Esse é o tempo que Deus quer, que Deus pede para fazermos uma obra similar ao que Elias fez no Monte Carmelo, reconstruir o nosso altar para Ele, reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa família, reconstruir a nossa igreja para Ele. E quando isso acontece, vamos ao verso 38, 1 Reis capítulo 18, 1 Reis capítulo 18 e verso 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verso 39, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero falar a você, se você está cansado de ser morno, se você está sentindo que essa mornidão, que esse deserto está lhe sufocando, então venha a Cristo e diga: ó Senhor, tu amaste a igreja de Laodiceia, então ajuda-me também. Meu irmão, minha irmã, arrependa-se. O verdadeiro arrependimento não é medido por lágrimas derramadas, mas pela mudança da direção dos passos para um 180. Você está indo numa direção e arrepende-se e começa a caminhar na outra direção. É uma mudança de paradigmas, é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Isso é o que é verdadeiro arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ainda naquele caso da igreja em Laodiceia, verso 18, capítulo 3, verso 18. Portanto, é o Senhor Jesus Cristo dizendo: aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro ouro é o relacionamento com Deus entre pai e filho. Que a verdadeira roupa é a justiça de Cristo, que nos cobre de toda a nossa injustiça. A verdadeira medicina para os olhos é o discernimento espiritual para julgar todas as coisas como elas de fato são, meus irmãos. Vamos ao último verso, 1 Reis capítulo 18.
E verso 40. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que a mornidão espiritual faz com que você esteja guardando dentro de si, perto de si, coisas tão monstruosas que deveriam ser destruídas, como destruídos foram os profetas de Baal. Aqui vai uma última advertência. Nós não estamos brincando de igreja aqui em nossa IBC. E eu quero solenemente advertir a todos vocês da Igreja de Cristo aqui presentes nessa noite. Nós não estamos num parque de diversões evangélico, nós estamos no meio de um campo de batalha. Nós não estamos dando voltas, subindo e descendo num carrossel de madeira, de circo de periferia. De jeito nenhum. Nós estamos lutando pela salvação da alma de nossos parentes, de nossos amigos, de nossos colegas de trabalho. Nós estamos batalhando pela salvação dos perdidos. Portanto, tome uma posição, meu irmão. Portanto, obedeça, minha irmã. Voltemo-nos para Cristo, arrependidos de toda indiferença, de toda frieza nas coisas espirituais, pedindo ouro fino da parte do Senhor, que é relacionamento com Deus, pedindo linho fino para nos cobrir, que é a justiça de Cristo sobre nós, pedindo colírio para os nossos olhos da fé, que é o discernimento espiritual, para entendermos as coisas de Deus. É tempo de anular, meu irmão, minha irmã, toda e qualquer chance de idolatria e, por consequência, de mornidão espiritual na nossa vida, de se instalar no seio da nossa vida, no seio da nossa família, no seio da nossa igreja. Eu lhe suplico que isso seja a sua verdade para nessa noite, você resolver esses problemas. Eu queria apelar a você em nome de Jesus. Se você não tem a Cristo Jesus, não ainda o confessou e o professou publicamente, faça-o agora. Eu vou pedir aos diáconos que venham à frente, e eu vou pedir aos diáconos que venham à frente orando, fazendo suas orações. Porque nós vimos sacerdotes zelosos, nós vimos gente zelosa, nós vimos rei, nós vimos rainha, nós vimos príncipes entre os judeus que se debandaram por causa da mornidão espiritual. Nenhum de nós está isento, imune a essas coisas. Portanto, eu quero que os diáconos venham nessa hora e nós vamos fazer um grande movimento de retorno ao Senhor nessa noite. A palavra de Jesus Cristo, quando termina falando à igreja de Laodiceia, é esta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Jesus está querendo dizer é: quem ouviu essa mensagem, quem entendeu-se necessitado, quem entendeu-se apresentando os sintomas dessa mornidão espiritual, obedeça o chamado do Senhor de voltar e pedir a Ele que lhe cubra de linho, de ouro, e lhe dê medicina para os olhos, que restaure a sua comunhão com Deus, que restaure a sua comunhão consigo mesmo, andando como um chamado, como um eleito em Cristo Jesus, e também resolva essa questão da medicina para os olhos espirituais, para que você abra os seus olhos e veja o que é de César dar a César, o que é de Deus dar a Deus, e fazer as suas prioridades uma vez mais divinamente escolhidas para a sua felicidade. Eu queria que agora, meu irmão, você desse ouvidos ao que o Espírito Santo lhe falou através desse servo. Vamos orar juntos nessa hora e depois então a música tocará. E durante essa música os diáconos ficarão aqui e você virá. Se você quer aceitar, receber a Cristo, venha agora, não demore. Não demore, durante a música venha e fale com o diácono: eu vim aqui para receber a Cristo como meu Salvador pessoal. Se você, meu irmão, está apresentando sintomas dessa mornidão espiritual, também venha. Se você quer consagrar ou reconsagrar a sua vida, esse é o momento, essa é a hora, esse é o lugar. Venha em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado. Obrigado pela contundência da tua palavra, porque nossos irmãos há tantos anos passados foram confrontados por ela. Os nossos irmãos lá em Israel, os nossos irmãos em Laodiceia.
Ó Pai, a Tua palavra é viva, eficaz e como uma espada de dois gumes, cheia a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E Pai, é isso que nós estamos experimentando hoje. Ó Deus amado, dá coragem ao Teu povo, infunde coragem para que os Teus líderes, para que o Teu povo venha nessa hora responder ao Senhor, segundo aquilo que o Senhor falou aos seus corações. Pai, eu te agradeço pela vitalidade da Tua palavra, porque hoje nós podemos responder-te e nós podemos obter os mesmos resultados que todos aqueles obtiveram durante a história, que se arrependeram e foram buscar do Senhor sabedoria, instrução e ouro fino e vestimento espiritual e moral. Pai, em todas as situações, o Teu amor restaurou, o Teu amor renovou, o Teu amor salvou, o Teu amor resgatou, e nós acreditamos que nessa noite esses milagres acontecerão em nosso meio, de gente sendo salva, de gente sendo reconsagrada ao Senhor, de gente vencendo o ócio, vencendo a preguiça, vencendo a comodidade, vencendo a conveniência, vencendo essas coisas todas. Pai, nós acreditamos no Teu poder. Ó Espírito Santo, age em nosso meio agora. E à medida que essa canção for cantada, ó Espírito, traz o Teu povo para experimentarmos uma vitória grandiosa nessa noite sobre a mornidão espiritual, para que o Senhor seja o nosso Senhor, para que o Senhor seja o nosso Deus. E feliz é a igreja, feliz é a família, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos seguir-te, nós escolhemos ficar ao Teu lado, nós escolhemos caminhar contigo, ó Jesus. Abençoa-nos nessa noite, é a nossa prece em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a canção será cantada, os diáconos já estão aqui. Venham, por favor, e respondam ao Senhor. Orem, vamos fazer desse altar um momento e um lugar especiais de reencontro consigo mesmos e com o Senhor. Vamos fazer isso nessa hora e eu lhes verei na próxima vez, lhes verei no próximo momento e até daqui a pouco, porque outubro está chegando e nos 2 últimos domingos de outubro, pela graça e misericórdia de Deus, nós vamos estar nos avistando pessoalmente. Um beijo grande no coração, mas olha, tudo isso é passageiro. Venha e viva o que é eterno aqui nessa hora. Vamos cantar, vamos nos levantar todos e vamos cantar, e você venha em nome de Jesus enquanto nós cantamos. Até a próxima vez, Deus os abençoe.